Muito bom dia, hoje é dia 12 de junho e a gente está dando início a mais um Toque Mais, o podcast do portal SP Rio Mais. Aqui a gente traz personalidades para conversar sobre os temas que estão em alta na cidade e na região. Participa comigo dessa entrevista o jornalista Elcio Costa. Antes de apresentar nosso convidado, vamos rodar uma vinheta. Bom dia, prefeito Anderson Farias, prefeito de São José dos Campos, que é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo. Obrigado, bom dia, Zé Guilherme, bom dia, Elcio Costa. Está mais um prazer estar aqui novamente no Talk Mais. Prefeito, a gente viu aí pelas redes sociais que parece que o prefeito não teve muito feriado. Eu vi uma postagem do prefeito visitando a obra de uma ciclovia. Vamos pegar esse gancho para falar desse pacote de obras que a prefeitura está destinando aí para mobilidade, né? Como é que é isso, prefeito? O senhor trabalhou sozinho no feriado? Não, eu e mais os serviços essenciais. O feriado foi prolongado na prefeitura, no ponto facultativo na sexta-feira, mas os serviços essenciais estavam aí funcionando, seja as nossas UPA, Unidade de Pronto Atendimento, hospital, nosso agente de trânsito, Guarda Municipal, nossa Defesa Civil e o prefeito também. Aí aproveitei no feriado para que eu pudesse também fiscalizar algumas obras, mesmo porque as obras estavam em andamento. A gente aproveitou o feriado, as empresas aproveitaram o feriado também, a Urban, que também realiza a obra para nós, porque menos movimento, menos fluxo, para que a gente pudesse dar continuidade nas obras. Mas estive lá visitando a obra da ciclovia. Então, tem a ciclovia na Avenida da GM, são 6,5 km de ciclovia, importante para a questão da mobilidade, principalmente da ligação entre o viaduto Santa Inês e o viaduto Vista Verde, quer dizer, fazendo aí uma ligação na região leste. Temos 38 quilômetros de ciclovias, que estão 21 já em construção e mais 18 que teremos aí, que começa agora em processo de licitação, mais 8 que já está em processo já de assinatura de contrato, são mais de 50 quilômetros, na verdade, só de ciclovias. Pensando na mobilidade urbana. Essas ciclovias, elas são utilizadas mais para lazer ou para movimentação no dia a dia mesmo? Olha, para os dois, viu, Zé Guilherme? Para os dois. Ali na Avenida da GM, com certeza vai ter utilização para os dois, tanto para lazer, como também para as pessoas que se utilizam de bicicleta. Tem uma ciclovia, estamos finalizando agora, no bairro Chácaras Reunida. É um bairro que vai ficar totalmente cicloviário, fazendo ali em todas as ruas. É a região é o bairro onde tem o maior número de ciclistas que se utilizam da bicicleta como meio de transportes. É a Chácaras Reunida. Então nós estamos fazendo toda uma requalificação. É mais de 5 quilômetros que nós estamos construindo e fazendo de ciclovia, ou seja, hora compartilhada na pista juntamente com o veículo, hora na calçada compartilhada, hora na ciclovia segregada em algumas avenidas da Chácaras Reunida e fazendo a ligação, seja ali pela avenida da Estrada do Imperador, pela Avenida Caravelas, que liga também com a Estrada Velha, com a Estrada do Pinheirinho dos Palmares, ali no Colonial, que liga também com a região do Dom Pedro, com ciclovia, através da linha verde, que também faz uma grande conexão ali na região sul. Então nós estamos fazendo toda essa interligação, né? A Chácaras Reunida, onde tem o maior número de pessoas que se utilizam da bicicleta como meio de transporte. A Avenida Andrômeda também. Quem puder ter a oportunidade ou curiosidade, o estacionamento de paraciclos do Shopping Vale Sul, onde reúne o maior número de bicicletas estacionadas. Então, ali as pessoas tem uma geografia propícia, né? A região é muito mais plana. Apesar que ali é subida, viu, Elcio? Mas é muito mais plano, com certeza, muito mais plano. Mas assim, quando a gente começa a pedalar, a gente vê que lá a Andrômeda é uma subida. Aliás, a Demar de Barros é uma subida entre a Paulo Becker e o Santos Dumont. Então, quando pedala, a gente sente desta forma. Mas a Avenida Andrômeda, a região sul, a Avenida Andrômeda, fazendo todas essas conexões com a região, seja com o bairro do Colonial, Campo dos Alemães, Dom Pedro, Interlagos, faz essa conexão que acaba sendo de forma segura para que as pessoas realmente se utilizem da bicicleta como um meio de transporte. Quando a gente fala em mobilidade, isso é importante. E é isso que é o nosso projeto aqui na cidade, Guilherme, para que a gente possa ter estrutura da parte de mobilidade que não seja apenas o ônibus.
que faça parte dessa questão do transporte público. Não, que nós tenhamos o ônibus, a bicicleta, o patinete, o veículo por aplicativo, o táxi, todos de uma forma integrada. Aí tem um outro passo que é importante nós fazermos. Primeiro, a estrutura física para que possa ter esse deslocamento. Hoje nós, dentro desse conjunto de obras, seja de ciclovias, seja de obras viárias, todas as novas obras viárias, sejam as ligações novas, que é a terceira fase da Via Oeste, João Rodolfo Castelli, a própria Via Jaguari aqui na região norte, que são avenidas novas, elas já são construídas com passeio e ciclovias. Todas as requalificações de vias que nós estamos fazendo, que não tem ciclovia, estamos fazendo também com ciclovia. Exemplo, a Ponte Minas Gerais. A Ponte Minas Gerais agora passa por obra, né, de recuperação e manutenção da Ponte Minas Gerais, mas também já fazemos as obras ali de alargamento, passeio e ciclovias. Então, a gente tem essas obras. E um pacote de obras de 10 milhões de reais específico para melhorias viárias, principalmente voltada para o pedestre. Aliás, 100% voltado para o pedestre e ciclista. Rebaixamento de guia para melhorar a acessibilidade, calçadas. Temos ali são quase 5 quilômetros, né, de calçadas que nós vamos fazer, em trechos que falta, que os usuários se utilizam. A gente vê algumas vezes, Elcio, a gente faz a calçada nas alças de viaduto e o pedestre passa pelo meio. Aí você passa até aquele rastro de terra no meio do gramado. Porque é o desejo, o pedestre, então, fazendo algumas adequações até para deixar de forma mais segura. Ele mesmo faz o traçado para ser seguido. O próprio pedestre faz o traçado. E ele sempre vai buscar o traçado mais curto. Mas para isso a gente precisa fazer algumas ações, seja para protegê-lo ou para proibir, para deixar de forma mais segura. A prefeitura está de olho nesses traçados. Eu dei um exemplo nesses traçados, né, que às vezes é possível, às vezes não é possível. Esse traçado a gente tem que fazer algum dispositivo para a gente proíba, porque coloca ele em risco numa travessia de avenida, ou às vezes sim é possível que a gente faça alguma intervenção e deixe seguro. Então, rebaixamento de guia para melhorar a acessibilidade, construções de ilhas físicas para que em algumas avenidas a gente possa fazer a travessia do pedestre em 2 momentos. Ok? Então a gente pega uma avenida aí com 4 faixas de rolamento, é muito difícil na faixa de pedestre para atravessar e perigoso. Então a gente faz os elementos, uma construção de ilhas físicas para que ela possa fazer a travessia o pedestre em 2 momentos. Isso deixa muito mais seguro a faixa de pedestre. Prefeito, dentro desse grande pacote que foi anunciado, ele já está em execução, volta a questão do centro. A obra do centro sempre chama a atenção da gente. Como é que está a fase atual da obra do centro? Está do jeito que o senhor acha que tem que ficar? Vai ser feito mais alguma coisa? O centro da cidade é um grande desafio, não só em São José, como todas as cidades. Todas as cidades, né, médias e grandes, né? Sim, com certeza. E aí, do pacote de obras, tem as lombofaixas, as faixas de travessia elevada. Tem aí uma conclusão de mais de 100 travessias elevadas que deixa com a travessia muito mais segura. E a região central, nós terminamos agora a obra de requalificação da Rua 15. Elcio, domingo da semana retrasada, foi retirada já do último quarteirão ali da Dozano e Ricardo, toda a parte de fiação, que fazia parte desta requalificação, mas ali foi uma obra de requalificação, retirando os fios, fazendo com que, né, o enterramento da fiação elétrica, nova iluminação, aumento das calçadas, troca dos ladrilhos, dos pisos, né, melhoria na parte de águas fluviais, principalmente nas galerias de águas fluviais. Enfim, foi uma grande obra de requalificação. É meio reconhecível, né? Porque você vê que muda, né? Como mudou o ambiente ali da Rua 15. Muito mais prazeroso de se caminhar em calçadas largas, sem aquela poluição visual dos fios. Passa ali, quem puder ter a oportunidade, passe ali próximo do Mercadão, veja a biblioteca, como ela se destaca ainda mais, né? Prédios, né, históricos nossos que se destacam mais, as fachadas das lojas, e eu acredito que agora as lojas, o próprio comércio privado também comece agora em um processo de... Deram uma pintada lá na biblioteca. A biblioteca, né? Sim, fizemos uma manutenção na biblioteca, estamos em obras na biblioteca, na parte de telhados. O nosso museu, o antigo prédio da Câmara Municipal, está em obras também. Nós estamos fazendo uma grande reforma no nosso museu, mesmo porque lá vai funcionar até as 22 horas. Estamos fazendo o pátio do museu atrás, onde era um estacionamento fechado ali dos veículos. Tiramos o estacionamento de veículos para fazer um grande pátio ali para que se tenha apresentações culturais, que é o pátio do museu que vai ser chamado. Vamos tirar uma espécie de anfiteatro, né? De um anfiteatro. Vamos tirar o muro que divide esse estacionamento ou o museu, né, do
shopping centro, por exemplo, tem um muro, então aquele muro sai, a gente vai deixar aberto ali a frente do shopping centro com esse pátio. Então, algumas ações de revitalização. O centro, acho que tem muita coisa ainda por fazer, para que a gente realmente possa levar um novo momento para o centro, para que o centro realmente possa ter vida. O projeto dos pallets avançou? Dos pallets, sim, já foi feita a lei. Nós estamos fazendo agora, terminando, devemos publicar agora, nos próximos dias, a regulamentação. Essa regulamentação será específica para a região central. Os pallets em lei aprovado para a cidade como um todo, mas nós vamos iniciar primeiro na região central e no centro expandido. Quando a gente fala centro expandido, a gente está indo ali para a Avenida Anchieta, 9 de Julho, Ademar de Barros, Vila Ema, Vila Diana, onde tem uma grande concentração de bares e restaurantes. Então, a gente faz essa primeira regulamentação, mas com foco específico na região central, para que a gente possa incentivar a região central para que se tenha novos comércios. Porque a gente tem o centro de São José dos Campos, né, durante o dia, ele já é um grande centro procurado por várias pessoas de São José ou até por pessoas fora de São José para comércio e serviço, compra de produtos, mas a gente quer também que vire um grande centro gastronômico, com bares e restaurantes que fiquem abertos até mais tarde, né, para que a gente possa ter ali o nosso museu, né, o nosso teatro com atividades até de noite, enfim, que a gente tenha outras ações e atrações nesse período noturno, mas que tenha também uma infraestrutura, né, que tenha um comércio que possa atender essa infraestrutura. O nosso teatro municipal, que fica dentro do shopping centro, a gente vem terminando agora os projetos de revitalização do teatro, mas em conjunto com o shopping, para que o shopping também deixe, pelo menos a sua parte, né, a sua praça de alimentação aberta até tarde, porque as pessoas saem do shopping, saem de um evento no teatro municipal, você não tem uma estrutura, seja de um restaurante, de um bar, para que tenha um lanche ou uma refeição, então a gente vem também em conjunto com o shopping centro. Então são várias ações que nós temos ali, seja da revitalização do calçadão também, que faz parte desse nosso projeto, o Mercadão Municipal, que estamos finalizando o projeto. A retirada de fiação, posteamento, etc., ele pode ser estendido para outras artérias centrais? Porque inicialmente falava-se do quadrilátero, depois ficou na Rua 15. Esse processo pode ser estendido, por exemplo, para outras avenidas? Sim, sim, com certeza, pode sim. A gente já tem o trabalho da região central de nós fazermos e estender isso para as demais outras ruas ali da região central. O próprio Mercadão Municipal, assim que nós iniciarmos ali um processo. Porque não é só a 15 que pode ficar de bonita, revitalização, né? Não, o grande centro pode ficar bonito. E aí na região central a gente sempre tem aquele grande desafio, que é a questão do carro e do pedestre. É diminuir cada vez mais os números de estacionamentos para deixar com que as calçadas sejam muito mais seguras. E quando a gente fala em calçada segura, né, é uma calçada larga, que as pessoas possam caminhar. A gente sabe do número de pessoas que frequentam o centro da cidade, não só aos finais de ano, né, não só em datas comemorativas. Todos os finais de semana, o centro tem um grande movimento durante o dia e aos finais de semana. Esse projeto de parklets, né? Sim, que caiba também que a gente possa ali durante o dia ser um comércio e serviço e a partir das 19 horas, né, esse comércio, a loja fecha, mas você não ter o lixo na porta da loja, não ter a escuridão da porta de aço que ela se abaixa e ter realmente um outro ambiente, né, que possa ser ocupado, né, ali por outros tipos de comércio, que é o comércio, principalmente um comércio voltado à gastronomia, bares e restaurantes. Então isso é possível e é esse que é o nosso plano dessa mudança na região central. Então são várias ações que nós temos que fazer, é um projeto que vai sendo feito ao pouco, mas também em parceria com todos os comerciantes ali da região central, até para que eles irem, né, também sentindo qual é o projeto, qual é a proposta, participando juntamente com esse processo. Toda vez que a gente fala de vagas de estacionamento, é sempre uma grande discussão, onde o comerciante ele tem um sentimento de perda de cliente. Não é verdade, a gente tem que dar condições de estacionamentos, a gente tem também leis específicas, Elcio, para que a gente incentive os estacionamentos, que tem um preço acessível também. Os preços dos estacionamentos privados na região central não é um preço muito fora de mercado. Aliás, posso garantir aqui, comparado com qualquer outra cidade do mesmo porte, o nosso é o menor preço. Então também tem esse incentivo para que os estacionamentos privados também façam a parte dele, de ter um preço justo, que as pessoas consigam estacionar. Ganha na escala, né? Ganha na escala, é isso mesmo. Quer dizer, e ter um estacionamento, o estacionamento do centro são sempre aqueles estacionamentos que são terrenos ou casas que foram demolidas e o terreno se transformou no estacionamento. Não, vamos também melhorar, fazer com que os estacionamentos tenham mais estrutura, mais infraestrutura.
eu tive a oportunidade agora em Madrid de conhecer especificamente todas as operações dos estacionamentos rotativos de Madrid, sejam eles subterrâneos, sejam eles em verticais, né, em andares com estacionamento. Então eu tive lá, uma das visitas que eu fiz foram em vários modelos de estacionamento que tem lá em Madrid, já pensando qual é o modelo que nós podemos, né, trazer aqui para o Brasil, qual é a melhor modelagem de viabilidade que a gente possa trazer para o nosso centro de São José dos Campos. Muito bem, só para encerrar essa questão das ciclovias, a gente tem notícia de que as bicicletas compartilhadas estão de volta. Sim. O que garante que esse novo modelo vai dar certo, já que a gente teve um modelo que durou um pouquinho só? O que garante agora desse modelo que são bicicletas públicas. Esse modelo agora será com bicicleta pública. Nós estávamos com um processo publicado para trazermos, através de uma concessão, esse tipo de serviço, e nós revogamos esse processo, não, né, tiramos ele do ar, porque aí nós tivemos uma mudança de planejamento, onde a Receita Federal fez uma doação de bicicletas para o município. Então nós temos uma parceria com a Receita Federal aqui em São José dos Campos, onde ela tem mais de 1.000 bicicletas que foram presas, novas, em caixas, né, dessas bicicletas que são utilizadas de forma compartilhada, que ficam nas ruas. Então nós já estamos em posse de 200 bicicletas, que era um compromisso nosso de termos essas bicicletas disponíveis durante o período de um evento que São José dos Campos receberá a partir agora do dia 22, que é do ISU, do International Space University, que é a SSP 23, onde reunirá aí os estudantes de vários países do mundo que estudam o espaço. Então eles ficarão aqui em São José dos Campos, ficarão 90 dias, fazendo toda a sua parte de estudos acadêmicos dentro do ITA, né, juntamente com o INPE, mas tem uma convivência com a cidade. Estamos falando aí mais de 35 mil diárias de hotel, mais de 80 mil refeições nesse período, mais de 100 professores que virão para São José dos Campos, para o Brasil, né, ministrarem aulas, entre astronautas, cientistas. Então nós temos aí um grande número de pessoas durante esses próximos 3 meses aqui em São José, e essas 200 bicicletas já estão à disposição deles, porque todo o percurso que eles farão, esses estudantes, entre os seus hotéis e até o seu local de estudo no ITA, dentro do DCTA, e os seus deslocamentos na cidade serão feitos com essas bicicletas. Então o grande diferencial vai ser esse, porque deste projeto, que começará agora em junho, especificamente para o evento da SSP 23, nós já estamos providenciando já as outras mais 500 bicicletas para que a gente possa ter aí na cidade de forma redistribuída, onde terá apenas uma empresa que fará a gestão, mas as bicicletas são bicicletas que foram doadas pela Receita Federal, então são bicicletas públicas. A capital do avião vai ser também a cidade da bicicleta, da bike. E aí a ideia também, a ideia não, aliás, isso é o projeto e nós vamos colocar em operação, é ter essas bicicletas integradas com o sistema de transporte público. Então, por exemplo, nas estações finais, iniciais, por exemplo, da linha verde, seja na estação do Colonial, seja na estação do 31 de Março, seja na estação da Avenida Andrômeda, a estação do terminal rodoviário, nós teremos essas bicicletas onde as pessoas poderão se utilizá-la para poder fazer vamos dizer assim, complementar o seu itinerário. Modelo integrado. Que é o modelo integrado. Então, se ela vier de VLP, ela poderá pegar uma bicicleta e levar até para sua casa. E aí ela tem um prazo que no outro dia ela tem que devolver essa bicicleta na estação. Então ela é uma forma da gente complementar esse deslocamento dela, seja com transporte público, complementar com uma bicicleta, seja com um patinete. Isso sim é um modelo de mobilidade que nós temos que discutir, temos que implementar. Temos o projeto, esta será a nossa implementação, fora a questão do transporte público, do ônibus, de uma frota 100% elétrica, num outro desenho de atendimento do transporte público, mas também colocando as bicicletas, patinete, integrando a parte de sistema, seja com táxi, também na utilização de uma tarifa única de usar táxis do transporte público, o sistema por aplicativo, conhecido como Uber 99, enfim, todos que nós temos aqui operando na cidade, para que sejam todos de forma integrada. A partir do mês de julho, nós já estamos em testes em algumas catracas do transporte público, no teste de cobrança por cartão de crédito e cartão de débito. Então também ter um sistema aberto. Hoje o nosso sistema ele é restrito. O dinheiro é muito pouco. A linha verde, por exemplo, não aceita dinheiro e só o cartão do transporte público. Seja um cartão escolar, um cartão do idoso, né, que é isento, ou um cartão do transporte público, que é o VT, ou um vale comum, que é do cidadão, pessoa física, mas também ele
vai ter essa opção em São José dos Campos em pagar a sua passagem também através de um cartão de débito ou cartão de crédito na catraca. Quando a gente fala assim, no validador, dentro do carro, não na compra do crédito, ele pode se utilizar do sistema. Então, aí nós vamos... Facilita a vida do cidadão, né? Sim, e você dá opção para que ele possa escolher como ele quer se deslocar, certo? E de que forma ele quer pagar. O importante Entendeu? é chegar. O importante é chegar de forma segura, que ele tenha um sistema confiável, que realmente ele consiga fazer a sua programação. Hoje, nós já estamos completando agora um mês dos aplicativos do Citamob e da Movit. Hoje você em qualquer ponto de ônibus, através desse aplicativo, você já consegue ver todo o horário dos carros que estão, a previsão de hora, de tempo do carro para chegar no ponto de ônibus que você está. Ou, estamos aqui na sala, eu vou conseguir enxergar, consigo já enxergar através do aplicativo quais são os pontos de ônibus próximo, quais são as linhas que passam e o tempo do carro para chegar na linha. Então vai estar lá, olha, aqui no ponto de ônibus do Aquários, na Avenida Cassiano Ricardo, próximo do Tori, o carro da linha 321 vai passar daqui 14 minutos. Você já se programa. Esse é o grande sonho, né, da pessoa você já se programa, você não precisa ir por ponto agora, e ele já te dá, assim, dizendo o seguinte, da onde você está. Você caminhando até o ponto de ônibus, você tem 7 minutos de caminhada. Então você já sabe que você tem 7 minutos de caminhada até o ponto e o carro demora 14 minutos. Então você sabe que você vai esperar mais 7 minutos no ponto de ônibus. Então essa programação, hoje em dia, essas informações são importantes para que as pessoas possam fazer, né, dentro do sua rotina do dia a dia, elas poderem se programarem de forma melhor. Prefeito, mudando um pouco de assunto, recentemente, depois da sentença que foi feita, a última sentença em relação à questão do banhado, o senhor deu uma declaração que o senhor se sentiu desrespeitado, é isso, Zé? Desrespeitado como prefeito por causa dessa sentença. Eu queria entender de onde vem, que desrespeito foi esse que o senhor sentiu em relação à sentença? Porque é uma declaração bastante forte. Eu gostaria de entender no que o senhor foi desrespeitado como prefeito em relação à sentença. Não foi como prefeito, como instituição. A cidade foi desrespeitada quando tem uma decisão dessa. Quando você tem uma decisão do Tribunal de Justiça para que você faça uma reintegração imediata, né, você tem que cumprir, ok? Por uma questão até que a gente pudesse negociar, que a gente não fizesse essa reintegração no dia 21 de dezembro, às vésperas de final de ano e de Natal, eu dei um prazo para que a gente pudesse fazer isso até 20 de janeiro. Aproveitaram-se desse prazo para recorrerem e suspenderem. Então toda vez que tem essas manobras jurídicas, senhor, se comemora de forma equivocada, passando uma expectativa para as pessoas que lá moram no banhado que eles venceram. Mas a gente sabe que não é bem isso, então faz um desserviço, ou seja, algumas pessoas, ou seja, alguns defensores, que se diz defensores daquela comunidade. Se são tão defensores, vão morar lá junto com eles. Moram lá com eles, então, ver se lá realmente é um local digno de se viver. Mas enfim, teve essa decisão, houve essa suspensão. Recorreram ao STF. O STF também julgou, aliás, o STF suspendeu, que é natural que suspenda o cumprimento de uma liminar como essa. Ele precisa estudar o caso, precisa entender, precisa ter as informações. E assim suspendeu, ok, a Prefeitura e o Tribunal de Justiça deram as informações necessárias e o STF validou a questão da decisão que foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de que lá teria que se retirar as famílias, ok? Havia também uma grande uma grande especulação de forma equivocada, mas a especulação jurídica, de que o Tribunal de Justiça tinha dado apenas a decisão para tirar 5 casas, porque isso estava escrito na decisão do desembargador, entre parênteses, num trecho da frase, quer dizer, é destacar palavras de vírgulas para tentar fazer uma defesa, né, equivocada, e que é um grande prejuízo quando faz esse tipo de coisa. O Tribunal de Justiça, através do desembargador também, né, ele retificou, aliás, a sua decisão, tirando essa questão das 5 casas, deixando claro, tanto como o STF fez, a discussão é a ocupação de solo, é uma lei federal que não permite que há nenhum residente, nenhuma residência. Ok, passado tudo isso, garantida essa decisão, para que a gente realmente pudesse, né, cumprir, né, a remoção dessa família. E não estamos falando aqui em remoção para nenhum abrigo. Nós estamos falando aqui de um programa que existe de nós realmente acolhermos essas pessoas, seja ela por uma compra assistida, seja ela através de um aluguel social, seja ela através de uma indenização, enfim, existe um programa, existe um planejamento para que a gente possa de fato levar essas pessoas para uma condição melhor, mais digna de se viver. E assim a justiça pede também, a justiça local, para que a gente faça uma reunião, para que a gente possa colocar tudo isso daí no papel.
um planejamento. E aí começa o desrespeito. Chama a prefeitura, uma instituição, certo? Eu hoje represento, sou o prefeito, coloco todas as nossas equipes a serviço juntamente à justiça, vamos até o local, fazemos a demarcação de área, levantamos pelos mapas, colocamos as informações de todas as pessoas, dos cadastros que são ali utilizados. Aí a justiça fala, vamos fazer apenas o cadastro que foi feito em 2014. Aí o município fala, o prefeito fala, não vamos usar esse cadastro, senão muitas pessoas ficarão de fora. A nossa intenção é atender todos. Vamos atender, fazemos levantamento, descemos em reuniões, nosso secretário de apoio jurídico acompanhou a nobre juíza, desceu lá no banhado, para quê? A minha pergunta final é essa, se depois de 7 dias houve uma decisão e um processo para que realmente as pessoas ali continuassem, certo? Tentando ali fazer um processo para que elas continuassem, para que foi feito tudo isso? Para quê? Se já tinha essa decisão. Não era melhor já ter decidido no processo e não ter chamado a prefeitura, não ter colocado todos os nossos profissionais? São muitas pessoas envolvidas, são muitos profissionais, engenheiros, assistentes sociais, são muitas secretarias envolvidas, Secretaria de Obras, Habitação, envolvida. Você achou que foi uma espécie de... Vamos usar uma expressão. Não, eu não achei, eu tenho certeza. Moleque? Eu não achei, eu tenho certeza. Isso não se faz, isso aí perdeu totalmente o respeito. Eu continuo respeitando as instituições, como eu respeito e muito. Aliás, isso para mim é um grande ataque antidemocrático. Isso sim é um ataque antidemocrático. Eu vejo muitas pessoas falar de questões ataques antidemocráticos. Isso sim é um ataque à democracia. É não respeitar as instituições. Isso então a sim. questão é a juíza e não a justiça. Sim, eu não posso falar da justiça, mesmo porque é uma instituição da qual eu respeito muito. Eu vejo que neste caso em específico é algo muito centralizado numa única decisão de uma única pessoa. Então isso é muito ruim. Então isso que eu acho que não é um desrespeito, não é a mim, pessoa física, eu sou prefeito. Sei separar muito bem a pessoa jurídica da pessoa física. Agora, não posso admitir. Isso ficou muito claro. Para que fez tudo isso? Eu cumpri tudo que foi solicitado. A prefeitura cumpriu absolutamente tudo. Por que nós passamos 7 dias fazendo vários relatórios, visitas em loco, separação, demarcações? Para quê? Cadê as demarcações? Estão lá ainda? Só uma pergunta, elas estão lá ainda? Tudo que foi estaqueado? Me lembro um dia que nós tínhamos uma decisão, não vamos fazer porque ainda não terminamos os estaqueamentos. Não tem problema, eu respeito. Vamos terminar o estaqueamento, vamos terminar as demarcações. Para quê foi feito tudo isso? Para nada, se já estava decidido. Ou uma decisão de 70 folhas foram feitas em 2 horas. Então deve ter sido uma decisão que precisa ser revista. Então assim, essa foi a forma da qual eu me declarei. Não torne isso público, não quero essa briga na cidade. Eu tenho muita convicção do que eu estou fazendo, de que é melhor para aquelas pessoas. Quem alimenta e defende com que aquelas pessoas fiquem lá, está alimentando o crime na cidade. Toda vez que tem uma ação policial, e não é só lá não, o crime se combate no Campo dos Alemães, aqui no Aquários, na região norte, na região leste, todos os dias a gente combate a criminalidade aqui. Aliás, nossas forças de segurança em São José dos Campos trabalham todos os dias, só que nós temos os menores indicadores de violência, certo, do estado de São Paulo, a nossa cidade. Agora, não dá para permitir que lá vire um feudo. Agora, é um feudo que lá tem regras próprias. Isso não vai admitir e as pessoas não vivem numa condição certo digna lá na região do Banhado. Prefeito, existe então uma sentença. A prefeitura vai recorrer da sentença. Qual o próximo passo dessa história? A prefeitura, olha só que a prefeitura só para a gente poder colocar a prefeitura tem uma decisão passo. Do STJ e do STF para fazer a reintegração, e hoje a prefeitura passou de executora de uma decisão para réu, de até levar multa pela decisão da justiça. Então, qual que agora? É levar para o TJ e falar, senhor Tribunal de Justiça, não consigo cumprir, e a justiça da cidade, porque ela também precisa participar do processo, para que a gente possa, a justiça de São José dos Campos, da vara aqui de São José dos Campos da primeira instância, ela também precisa participar do processo. Não consegue cumprir porque houve uma decisão contrária da própria decisão da instância superior. Aí cabe a eles agora como que eles vão decidir essa situação. Cabe ao município apenas informar que eu fico impedido de tomar essa... Então o processo volta ao Tribunal de Justiça. Volta ao Tribunal de Justiça. Isso daí vai se gerando uma expectativa falsa nas pessoas que lá estão. Vai se criando uma situação, de resiste. Vamos brigar, que não estou entendendo isso, é uma coisa, entendeu? Que as próprias instituições gerando e fomentando,
esse tipo de reação, esse tipo de ação, vamos dizer assim. Então, completamente equivocada, completamente na contramão de qualquer defesa que na cidade nós temos como cidadão. Aí eu falo hoje como prefeito, como cidadão, como responsável pelo executivo do município, certo? E como representante de muitas pessoas aqui da cidade que apoiam, que realmente não tem o porquê nós temos uma situação daquela na cidade. E uma cidade que quer e tem condições de ajudar. Por que não vai atrás das pessoas? Eu não vi a justiça até hoje, e aliás, até uma parte da imprensa, eu não vi até hoje ir atrás de alguém que já saiu de lá. São mais de 40 famílias. Muitas delas, muitas delas eu posso garantir aqui, nem quer aparecer na foto e nem dar nome, porque tem nome, tem medo, sofrem ameaças. A justiça tem acesso a todas as imagens que nós já mandamos para elas, de várias famílias, de mãe, de filhos, mãe de família, com as suas mudanças dentro dos caminhões, teve que tirar a mudança porque estava sendo ameaçado. Lideranças que ameaçam na frente das câmeras. Ninguém faz nada. O que é? Virou lá uma cidade apartada? Constrói um muro lá então. Nomeia uma cidade e deixa apartado de São José dos Campos. Fazendo parte da cidade de São José dos Campos, eu não vou permitir. E nem admitir que exista esse tipo de feudo com leis próprias aqui na cidade. Isso daí, infelizmente não vou permitir. Mas infelizmente tem algumas, até instituições que ficam fomentando e até criando expectativas ali falsas e enganosas. Então, vamos aguardar a justiça, é através dela da qual eu farei o cumprimento de qualquer outra decisão, mas eu acho que vai se perdendo até a questão da credibilidade para que a gente possa continuar propondo ações que a gente possa fazer de acolhimento daquelas famílias, para que a gente possa, né, realmente acolhê-las e levá-las e dar condições para que elas possam viver de forma melhor. Muito bem, vamos mudar um pouquinho de assunto. Recentemente, o senhor esteve numa escola, na escola que foi transformada numa unidade de educação 5.0. Uma coisa que o senhor gosta de falar. Né? Sim, educação é prioridade. Eu acho que ali é a partir da educação, e não só na educação, prédio físico. Eu falo lá, quando a gente transforma uma unidade escolar em 5.0, tem um grande investimento de obras dentro dessa escola, mas mais do que o investimento de obras, você tem um investimento de material pedagógico, de material humano dos nossos professores, coordenadores, de toda uma equipe multidisciplinar que nós temos dentro das escolas, e levar uma condição para que realmente a gente tenha um ensino diferenciado. Hoje, São José dos Campos, na parte do IDEB, nós já somos uma grande referência no Fundamental 1, em primeiro colocado no estado de São Paulo, no Fundamental 2, somos a segunda cidade, a segunda colocada, e isso daí para nós nos deixa contente? Não, vamos melhorar ainda mais, dando condições realmente de ensino com qualidade, com estrutura. Então foi mais uma escola, nós certificamos essas escolas, quando nós fazemos toda essa implementação da escola 5.0, o que é isso? Salas Google Education, salas Maker, salas de robótica, aula de inglês, Elcio, não tem preço. Nós entramos numa sala de primeiro ano, nós aqui em São José dos Campos temos aula de inglês, e ver aquelas crianças ali já com, ali nos 7 anos, 8 anos ali, 7, 8 aninhos já aprendendo inglês. Então nós temos aqui o inglês, desde janeiro deste ano letivo, aulas de inglês, aulas de libras, nós temos a parte de robótica, onde isso daí mexe muito com a coordenação motora, com o desenvolvimento de raciocínio lógico das crianças. Então, o quanto que essas atividades, elas realmente acrescentam no desenvolvimento das nossas crianças para o conhecimento. Aí a gente fala para o conhecimento. Assim? Hoje nós já temos 12 escolas, nós vamos a semana que vem para mais 2, a gente vai fazer mais 2, vamos para a 14ª. Nossa meta são as 50 escolas até 2024. Nós temos hoje 280 milhões de reais em construção de novas escolas, reforma e modernização de escolas. Mercedes Carnevale Klein, uma escola nossa antiga, da região do satélite, Ana Berling, da Zona Norte, cada escola está custando 14 milhões de reais de reforma, ampliação e modernização dessa escola. É uma nova escola. Uma escola nova no Bosque dos Ipês, 18 milhões de reais, 9 mil metros quadrados de escola. Mas uma das maiores escolas nossa da região sul, para que a gente possa fazer o atendimento de tempo integral, por exemplo. Nós temos o ensino de tempo integral. Lá vai ser uma escola de tempo integral. Então, temos investimento de novas escolas, são 7
7 novas escolas que estão em construção, 17 escolas que estão em reforma, modernização e ampliação e 22 escolas que estão em reforma. Aí são pequenas reformas de pintura, de manutenção. Então nós temos até o final do ano que vem, nós teremos nossas 50 escolas do Fundamental 1, Fundamental 2, ou do primeiro ao 9º ano, todas elas certificadas como escola 5.0, com toda essa estrutura. Ficaremos aí com 17 escolas, que foram as escolas municipalizadas. Essas precisam de um outro planejamento, né, para que a gente realmente possa fazer, aí são grandes obras, ou obras até mais estruturantes. São as nesses escolas prédios. que receberam do Estado. Foram as escolas que nós recebemos do Estado. Então nós estamos adaptando elas para que a gente possa ter todas esses programas dentro dessas escolas também. Mas são escolas que passarão por outro tipo de reforma. A gente sabe que tecnologia é importantíssimo, né? Mas não adianta a tecnologia sem a formação dos professores, né? Sim. Qual é o caminho para que isso aconteça de maneira, vamos dizer, tudo junto aconteça ao mesmo tempo? Guilherme, qualificação. Nós temos o nosso corpo de professores e professores e coordenadores, enfim, todas as nossas equipes multidisciplinares, dentro de todas as nossas escolas do Fundamental 1 e 2, nós temos um assistente social, um psicólogo, né, juntamente com os nossos coordenadores de OP, que são principalmente da psicoatendimento, do psicossocial, todas as nossas crianças especiais do Fundamental e Fundamental 2 tem um profissional ao lado dela, senta numa sala de aula. Aliás, essa última escola, que foi ali no Jardim Pôr do Sol, que eu estive lá fazendo a certificação dela na Veneziane, é a escola que tem o maior número de crianças especiais. Aquela escola, tem o maior número. Então você entra em salas de aulas, você tem um professor e ao lado de uma criança especial você tem um profissional ao lado dela, ao lado dessa criança. Então, crianças às vezes, né, com questões de autismo, a gente pode ter um profissional para 2 crianças, no máximo 3 crianças, depende do nível, né, do autismo. Para as crianças especiais, um profissional específico, ou até dependendo do grau do espectro de autismo dela, um profissional específico ao lado dela, para que realmente possa acompanhá-la. Somos a favor da inclusão dessas crianças especiais, por isso que elas estão na sala de aula, por isso que elas estão dentro da escola, para que a gente possa fazer a inclusão dela, participar com seus demais coleguinhas e para que todos os demais coleguinhas também saibam conviver e lidar com uma criança especial também, para desde pequena já ter a questão do respeito, de saber da diferença. Então tem também outros conceitos que são muito mais importantes, ou tão importante quanto a gente ter esse atendimento especial. Nossas crianças cegas que estão em sala de aula, elas recebem um óculos que custa R$23 mil. Nós temos 100 óculos dentro da educação, 72 óculos usados pelas nossas crianças. Esse óculos ele faz a leitura de um livro. Essa criança está dentro de uma sala de leitura, está numa sala de aula como as demais crianças. Está lendo um livro. Está falando ali no ouvido dele, lendo o livro. Tem o reconhecimento até de 100 faces, de reconhecimento facial, óculos. Então sabe aqui, o Zé Guilherme está na sua frente, o Elcio Costa está do seu lado direito, entendeu? Tudo, né? Assim, eu usando o óculos, você tem essas informações. E para aquelas crianças que têm, né, audiovisual e também tem problema visual e de audição, né, ela tem uma bengala. Então ela tem um conjunto do óculos e de uma bengala. Ela tem liberdade, uma bengala totalmente conectada no celular dos pais, onde pode fazer o trajeto, itinerário, casa-escola, escola-casa, pode fazer o itinerário dentro da escola, a sala de aula para o refeitório, para o pátio, para o banheiro. Resumindo, é inclusão. E essa criança dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, ela convive com todas as demais crianças, e onde todos sabem e respeitam aquela criança de forma diferente. Então, esses são os conceitos, principalmente da Escola 5.0, de trazermos todos os nossos professores, Guilherme, só para finalizar, todos. Nós chamamos mais de 1.200 professores nos últimos 3 anos. Vamos abrir agora um concurso. Devo publicar esse concurso, talvez até no máximo começo de julho, a gente publica um novo concurso de professores. Nova, Oi? Essa notícia, ainda não publicamos. Ainda não publicamos. Já está publicado na nossa Guarda Civil Municipal, já publicamos. Publico agora, dentro do máximo em 20 dias, um novo edital do novo concurso público para professores. Nosso edital hoje vigente, ele vence em agosto. Nós temos professores que nós vamos chamar a partir de agosto, só para outubro, novembro. Lembrando que todos os professores que ingressam numa carreira na rede pública de ensino, de educação, eles ficam até 90 dias num processo de formação.
Não é no processo de formação da sua área de atuação, professor de ciências, matemática, né, de história, inglês, não. Esse daí ele já tem a sua capacidade, a sua formação. É uma qualificação de capacitação da rede pública, do material, dos equipamentos que nós temos disponível, da sala de aula. Muitos professores se formam, né, não pisaram numa sala de aula. Perfeito? Então ele fica num processo dentro do CEF, que é o nosso Centro de Formação do Educador, lá no Parque da Cidade, em até 90 dias. E ele sai de lá com uma formação, ele recebe um certificado de uma formação e vai para a sala de aula. Muda completamente a forma e visão quando esse professor vai para uma escola. Tanto que, agora o que nós estamos fazendo agora? Um processo. Acabamos de contratar 600 professores PD, que é por prazo determinado, para cobrir os nossos professores da rede, concursados, que vão ficar até 15 dias fazendo esse processo de qualificação e capacitação, porque eles não tiveram essa oportunidade de participarem, né, do processo. Eles já entraram no concurso há 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos, enfim, não importa, eles vão. Então nós contratamos 500 professores para poder fazer as substituições deles e eles terem essa oportunidade de irem para o CEF. Muito bem, prefeito. A gente já ultrapassou o nosso tempo. Quero saber se o senhor tem mais 10 minutinhos para a gente fazer algumas questões. Vocês mandam políticas, aqui no tempo. né? Então, vamos lá. Olha, prefeito, o senhor falou bastante do governo, das estratégias, do que está sendo feito na cidade. Tudo isso passa por um crivo, que é o crivo da eleição, que nós em 2024. Que o munícipe, o eleitor, né, decide se está tudo bem, se não está tudo bem, mas às vezes está tudo bem, mas ele quer mudar ou fica como está. Então isso é um processo muito importante, né? O senhor falou da democracia, quando o senhor falou da justiça. Então esse é um processo democrático que o destino da cidade está na mão da soma dos seus cidadãos, né? Como é que isso está sendo tratado dentro do seu partido PSD? De repente vocês podem enfrentar nas urnas de 2024 seus antigos aliados, né? O pessoal do PSDB, que na realidade até pouco tempo atrás era tudo junto e misturado. Aí houve aquela cisão há mais ou menos um ano, né? Um ano e pouco. Isso. E agora vocês estão em barcos diferentes. Como é que esse processo está sendo dado dentro da sua equipe e do seu partido? Olha, o senhor é presidente do PSD, né? Eu sou presidente do PSD em São José dos exatamente. Campos. Então, vamos lá. Primeiro para a pessoa certa. Primeiro, saiu uma pesquisa agora recentemente, aliás, 2 pesquisas recentemente, e isso me deixou muito orgulhoso do ponto de vista dos resultados, seja da avaliação do munícipe com relação à administração pública, ou seja também do meu nome aparecer já em pesquisas eleitorais. Acho que o maior ato democrático que nós temos, e temos o direito de fazer, é o voto. É realmente onde cada um vai lá e tem que realmente cumprir o seu papel de cidadão e ir lá votar. Digo, aqueles que não vão lá votar, outros irão escolher por ele. Depois não reclame. Então acho que o melhor momento é o ano eleitoral, é o ano das eleições, quer dizer, é a eleição, quando a gente pode ir lá realmente escolher quem é aquele que melhor vai nos representar. Então, agora a eleição ainda está cedo, a eleição só o ano que vem. Aqueles que estão fora, estão no aquecimento, querem louco para entrar em campo, né? E eu que estou em campo jogando, mesmo porque o meu compromisso é administrar a cidade e não fazer campanha política. Campanha política tem um prazo correto. É o ano que vem, é a partir de abril, onde você entra no período eleitoral. A partir de julho você pode pedir voto. Então, enquanto os outros que estão fora, que não têm compromisso às vezes com a cidade, não têm compromisso em administrar, eles já querem entrar em campo para disputar as eleições. Mas é um equívoco. O senhor está trabalhando para fazer o seu nome mais conhecido, né, prefeito? Quer dizer, eu sei que essa prática já era corriqueira, mas a gente vê o senhor em mais reuniões nos bairros, em mais participação em eventos, enfim. Não é que me vê mais, é que agora eu sou prefeito, antes eu não era, né? Então não me via, eu não tinha nem o porquê fazer, né? Ou então quando eu fazia, que aliás eu sempre fiz todas as reuniões, seja de outro partido, seja quando o Felício quando prefeito, seja quando eu, secretário de transportes, também participei de várias reuniões, mas você não tem de repente a mesma
a mesma visibilidade ou exposição. Hoje eu sou prefeito, então como prefeito eu represento a cidade, como prefeito eu participo de eventos representando a cidade, seja aqui em São José, seja fora de São José dos Campos, e faço o meu trabalho como prefeito. Então isso acaba me dando mais visibilidade. Eu acho que hoje em dia a utilização das redes sociais é super importante, seja através de uma conversa como essa, através de um talk, que é um bate-papo, é bem diferente do que uma entrevista jornalística, vamos dizer assim, é um bate-papo muito mais descontraído, onde se trata de vários assuntos. A live é uma ferramenta boa também para que eu possa estar mais perto das pessoas. Por mais que a gente, já até nos últimos anos, sempre fizemos essa reunião olho no olho, desde 2017 com o Felício, as reuniões olho no olho nos bairros, mas você também ter através das redes sociais esse contato com as pessoas, é um ambiente que você fica muito mais próximo das pessoas. As pessoas querem saber o que na live? Querem fazer pedidos? Tem de tudo, né? Eu falo que é o seguinte, nas lives você não tem pauta, né? É bem aberto. Aliás, nem nas reuniões, olho no olho, não tem pauta. A gente escolhe as reuniões, e assim, a gente sempre escolhe os locais das reuniões. Hoje, por exemplo, estarei no Sete Vilhas. A gente escolheu na quarta-feira da semana passada. Então, é para não dar nem tempo, né? Não é não dar tempo nem para que tenha que se fazer algo. É muito pelo contrário, é só o tempo de chamar as pessoas e convidá-las para participarem de uma reunião. Então isso é importante, que a gente possa ouvir. Isso ajuda muito, Zé Guilherme, através das redes sociais, eu posso te dizer aqui que muitas informações eu recebo através das redes sociais. Muitas informações eu recebo através de alguma mãe, algum pai, um cidadão que coloca alguma informação lá, fala, prefeito, eu sabia que está acontecendo isso? Prefeito, aqui na minha rua não foi feito isso, aqui está precisando fazer isso. É aquela participação do cidadão. É sem filtro, né? Isso nos ajuda muito. Primeiro, às vezes a conhecer ou ter uma informação que nós não sabíamos, nos ajuda a fiscalizar. O prefeito é responsável? Eu sou responsável. Aliás, tem uma equipe na prefeitura que são responsáveis. Mas ter o cidadão também nos ajudando, né, dizendo o seguinte, prefeito, o caminhão do lixo passou e não recolheu o lixo. Hoje, às 20 horas e 35 minutos, aqui na minha rua passou o caminhão e o lixo ficou aqui na porta. Isso nos ajuda a fiscalizar. Prefeito, jogaram o lixo aqui. Eu não jogo lixo na rua, né? Aí eu estou falando dos entulhos. Mas, acabei de ver aqui, fiscalizar, né? Jogar aqui os entulhos aqui de forma irregular. A gente consegue fiscalizar, consegue verificar pelas câmeras, atuar as pessoas, né? Autuar. Então, assim, isso é importante. Isso sempre acontece nessa relação, seja através dos mecanismos institucionais que chama 156, que é o local e o ambiente mais adequado para que realmente as pessoas possam registrar reclamações, contribuições, elogios também aos atendimentos, é 156, mas também diretamente com o prefeito é sempre importante. Então faz as reuniões olho no olho, que são reuniões que não são em espaços públicos, são dentro da casa de alguma pessoa, de um morador ali do bairro, da região, ou também através das lives, ou através da prefeitura mais perto de você, que é uma outra característica onde eu levo os serviços uma vez por mês, aos sábados, mais próximo do cidadão. A gente sabe que às vezes o cidadão, na sua rotina do dia a dia, de segunda a sexta, trabalha, não tem tempo. E aí no sábado a gente consegue levar prestação de serviço, mas também ouvi-lo. É um momento importante. A pessoa consegue resolver coisas. Muitas coisas, sim. Muitas coisas ele consegue resolver dentro da escola, naquele dia, dentro no atendimento da prefeitura mais perto de você, onde todas as secretarias estão lá presentes. Eu faço na prefeitura mais perto de você, eu faço uma reunião com os secretários, onde é aberto para as pessoas participarem, quem assim desejar pode participar, vai estar aí assistindo a reunião que eu faço com os secretários, a apresentação de alguns secretários, e depois os secretários, prefeito, os secretários, todos ficam ali à disposição para conversar com as pessoas, para ouvir, para atender, para conversar. Então, isso é importante cada vez mais, Zé Guilherme, essa participação das pessoas. Isso, além de tudo, nos ajuda a tomar decisões. Isso nos ajuda a dar diretrizes no governo para que a gente possa realmente investir da melhor forma, para que a gente possa criar as prioridades que a gente tem que eleger e ter que investir. Né? O cobertor é curto. Vamos dizer assim, tem que ter a responsabilidade das questões financeiras. Isso eu tenho da questão da cidade de cuidar do dinheiro, do seu dinheiro, né, do dinheiro do munícipe, em fazer de forma responsável. Mas nós temos que eleger as prioridades, onde a gente deve investir, onde se investe primeiro. Nunca dizer para o cidadão, isso daí eu tenho como regra, aliás, todos os secretários e funcionários são proibidos de falar que a prefeitura não tem dinheiro. Isso é proibido mesmo, porque não é verdade. A prefeitura tem 4,3 bilhões de orçamento no ano. A prefeitura tem dinheiro. O que tem que dizer para o cidadão é por que não vai fazer aquilo agora que ele está pedindo.
Por que não vai recapear a rua da casa dele agora, este mês? Porque ele está fazendo em outros locais, com mais prioridade. Por que não constrói uma OBS aqui? Porque nós estamos melhorando a OBS de referência dele. Resumindo, explicar para o cidadão quando ele pede. E o cidadão, quando ele chega na prefeitura e nas lives, quando ele chega para o prefeito para reclamar, é porque o calo dele já está doendo também, né? Vamos dizer assim. E quando ele reclama com razão. Que é algo que está incomodando ele, né? Ele que vive ali no bairro, ele que vive ali na rua, e às vezes alguns problemas que são recorrentes, e aí ele tem que pedir socorro para quem? É a prefeitura, da qual ele pede ajuda para que a gente tente solucionar. Prefeito, o senhor falou que quem está fora quer entrar em campo, mas o senhor não quer que o jogo evolua para um determinado lugar. O senhor foi bem mineiro dessa vez, né? A pergunta era política, o senhor voltou a falar da gestão, né? Tá bem certinho no seu discurso. Mas eu, como sou chato, eu vou voltar a insistir na realidade. O senhor acabou de fazer uma explicação, por exemplo, sobre por que não está sendo feito, como é que é a questão do orçamento, etc. Há umas 4 semanas, eu escutei uma conversa na praça do ex-prefeito Emanuel. Ele deu uma explicação muito parecida com a do senhor, né? Que, então, na realidade, o senhor tem mais ou menos um padrão, né? Quase mesmo um padrão de gestão que começou lá atrás, evoluiu e chegou hoje numa cidade bastante moderna e eficiente no seu relacionamento. O PSDB, que era o seu antigo partido, ele tem lideranças na cidade e vive aquela equação de entra ou não entra. E existe uma pressão em cima do próprio partido, né? Outra liderança do PSDB, vizinho nosso aqui, daqui a pouco, se a gente olhar pela janela, a gente consegue ver, né, Jacareí. O prefeito Isaías, nessa série de entrevistas com os prefeitos, disse que, na realidade, o destino do PSDB regional passa no ano que vem pelo PSDB de São José. O senhor concorda com isso? Não concordo. O destino do PSDB na região acho que passa por Jacareí, tem que ser em Jacareí. Lá tem um prefeito do PSDB. Então lá tem que ter um compromisso de reeleger o prefeito do PSDB. Passa por Jacareí. Não pode reeleger lá, ele já foi reeleito. Ele tem que fazer o sucessor dele, aí é outro processo. Mas aqui em São José dos Campos, eu trabalhei no governo do prefeito Emanuel, do prefeito Eduardo Cury, do prefeito Felício. Tem as questões dos valores da qual eu defendo, né? Muitos valores e princípios eu trouxe da minha casa, não foi o partido que me forjou. O PSDB sempre foi o partido que... Fiquei 28 anos no partido, eu tenho uma história de família com o PSDB, não em São José, até a nível estadual. Então, assim, sempre foi um partido que eu me identifiquei. Meus valores e princípios eu trago da minha casa, e me identificava muito com o PSDB. O PSDB perdeu isso, infelizmente, aos últimos anos. E não é na cidade, não foi aqui na cidade. Foi no estado, foi a nível Brasil, a gente vê o fim do PSDB. Não acho que é o fim, aliás, o PSDB não acabou, um partido muito bom, muitas pessoas e muitos quadros bons que ainda continuam lá, mas é um partido que diminuiu muito, né? Ele encolheu muito. E aí eu tenho as minhas críticas ao partido. Agora, antes de eu ficar criticando, né, e ficar não contente, eu preferi sair do partido, mesmo porque não foi eu que saí do partido, foi o PSDB que saiu de mim. Isso eu sempre digo, ele que mudou. Quem mudou foi o PSDB. Se foi o Dória culpado, se foi Aécio, não me interessa, porque eu não posso ficar lá dentro reclamando. Participei de um processo da qual eu trabalhei e muito, né, para que não fosse o Dória o escolhido dentro do PSDB como candidato. Aqui eu trabalhei muito para poder eleger o Eduardo Leite dentro das prévias do partido, mas assim não deu. Perdemos. E eu sei perder. Agora, o que eu não sei é, assim que acabou esse processo, começaram a se falar em puxar o tapete do Dória. Aí deixou de ser um partido sério. Aí deixou de ser um partido que tem defesas, né, e tem coerência, né? Não pode ser um partido que tem um discurso, fala uma coisa e faz outra, né? Ou então pensa algo e faz diferente. Aí começa a sair muito fora da questão dos meus princípios. E foi isso que aconteceu. Eu, Felício, mais um grande grupo de pessoas, né, naquele momento, há um ano atrás, foi em janeiro de 2022, nós resolvemos fazer essa mudança. E não fomos só nós, não. Várias outras pessoas. Aliás, tivemos aí a própria candidata a vice-presidente, a Simone Tebet, foi apoiar, que foi candidata à presidência do PSDB, foi apoiar o PT. Eu não ajudei a eleger o Lula. Aliás, muito pelo contrário, eu trabalhei muito para não elegê-lo, certo? Mas o PSDB apoiou, a Simone Tebet apoiou, a vice, que era do PSDB, ela acabou saindo do PSDB, aliás, está no partido que eu estou hoje, está no PSD, né? Ela até usou uma frase na sua saída, muito marcante, né, que o PSDB hoje ele se colocou numa situação de um nanico moral. Quer dizer, um partido muito pequeno, ficou muito pequeno, mas cheio do moralismo, do falso moralismo. Então, isso a nível estadual e nível federal. É uma pena. Eu tenho parentes, eu tenho família dentro do PSDB, até hoje que estão lá, mas vejo que é com muito sofrimento. Eu precisava tomar uma decisão.
E a decisão que eu precisava tomar naquele momento era essa, o Felício sendo convidado a ser candidato a governador do estado de São Paulo, todo um projeto que infelizmente a lei eleitoral assim exige, que tem que renunciar para poder concorrer a um outro cargo, e a história a gente sabe, hoje está aí o Felício ao lado do Tarcísio, fazendo um belo de um trabalho, aqui em São José dos Campos também. Esse é o meu compromisso, é trabalhar até 31 de dezembro de 2024, trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias, o mês inteiro, e me dedicar. Foi para isso que eu me coloquei nessa posição, para me dedicar e fazer o melhor, e deixar uma cidade melhor. Aí as eleições a gente deixa para o momento. A fotografia das pesquisas ela é uma fotografia muito, ela é muito do momento, da hora. Eu acredito, vamos trabalhar, espero que lá na frente, no período eleitoral, a gente possa realmente mostrar e trabalhar para que também a gente possa aí unir as melhores pessoas em torno de um processo. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, nenhum partido também faz sozinho. Aqui eu sempre tive ao longo do PSDB, eu fui presidente do PSDB por 8 anos aqui na cidade. O PSDB sempre foi um grande modelo aqui de gestão, um grande modelo não só para São José, um grande modelo para o estado e para o Brasil. Pena que nunca foi reconhecido, sempre foi dito, mas nunca reconhecido. Temos quadros aqui que já poderiam ter sido governador do estado de São Paulo, com muita capacidade, muitas pessoas aqui da cidade com muita capacidade de gestão, mas nunca foi reconhecido isso daí. Hoje o Felício leva, acho que um pouco desse nome, infelizmente fora do PSDB, porque também se estivesse no PSDB não teria esse reconhecimento. Aliás, o PSDB preferiu trazer um candidato ao governo do estado de outro partido, do que valorizar os seus quadros. Preferiu trazer o Rodrigo Garcia do DEM, certo? Para ser candidato a governador do estado de São Paulo. E deixou de reconhecer os quadros que tem. Então, assim, a política não pode ser assim. A política você tem que ter o reconhecimento, tem que ter uma meritocracia, você tem que valorizar também as pessoas. Então, foram muitos erros, e não é só esses erros, são vários erros que vieram ao longo. E aqui em São José eu espero que a gente consiga caminhar junto, as muito boas bem. Pessoas, a que faz a boa política, para a gente continue trabalhando pela cidade. Prefeito, a gente esgotou todo o tempo, Elcio. E Jacareí, só para poder complementar, o Isaías, eu já estou com a minha bola o meu uniforme do rugby, e pode vir, Isaías Jacareí, aqui nosso time já está esperando, aguardando para que a gente possa fazer esse clássico do rugby aqui, porque a capital do rugby é em São José dos Campos. Muito bem, prefeito. Venha mais vezes, Estava sumido, Precisa vir com a camiseta e com a bola agora. Vou providenciar. Vou providenciar, senhor. Mas assim que, quando vocês convidam, é uma convocação, viu? Sempre muito bom estar aqui com vocês e a gente poder conversar e bater um papo, falar um pouco sobre tudo, mas principalmente sobre a cidade. Obrigado, Elcio. Obrigado, Zé. Foi um prazer. Essa entrevista vai estar disponível no Spotify, em todos os nossos canais, no YouTube, nas redes sociais. E até a próxima.